the via dolorosa in Jerusalem. Olá, estimados amigos, companheiros na fé, na caminhada em Cristo Jesus. Sobre caminhada vamos falar final de semana aí também, nossos cultos, nossa caminhada com Deus. Como é que segue, né? Como é que prossegue essa caminhada com o Senhor? Bom, de certo modo esse é assunto proposto para a nossa meditação também durante essa semana. Estamos aí chegando à metade do mês de maio, né? Hoje já é dia 13. Aliás, né, comentando, hoje é fim da escravatura, se comemora. A Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Aprendemos isso lá em História e aí nós aprendemos sobre isso, né, que é o fim da escravatura no Brasil, né? Aconteceu nesse dia, nós comemoramos então nesse dia também o fim da escravatura. Bom, enfim, até que o assunto tem a ver um pouco com a questão da escravidão, porque de certo modo nós somos escravos do pecado, do poder do diabo e da morte. Bom, aparentemente, pensamos assim, que bem no fundo nós já temos essa vitória. Nós somos mais escravos, já não pode mais isso nos atormentar a nossa vida, porque nós temos liberdade em Cristo. Em Cristo nós temos perdão dos pecados, em Cristo nós temos vida eterna, a morte já não pode mais nos segurar, e em Cristo o diabo já não pode mais nos destruir, a ideia. Agora, pensando nisso, né, na questão do poder que o diabo tem, enfim, esse é o assunto que é trazido por Max Lucado, um dos grandes escritores cristãos, em seu livro Dias Melhores Virão. A gente está aí acompanhando algumas de suas reflexões e meditando sobre aquilo que ele vai colocando. E eu confesso que o estudo de hoje nos chama bastante atenção, bate uma curiosidade, porque ele vai fazer menção ao diabo, e que, se for ver, o diabo ele é servo de Deus, ele está sobre o domínio de Deus, e ele não pode ir além daquilo que Deus permite ele fazer. Não sei, aparentemente parece assim, estranho, porque na nossa cultura a gente acaba aprendendo o seguinte, que existem duas forças. Bom, aquela história do yin e yang, fora do cristianismo, ao mal e ao bem. E todo bem ao mal, todo mal ao bem, enfim. Mas existem essas duas forças e que uma luta contra a outra. Então, aí simbolizado no cristianismo por Deus e o diabo. E que lá em Apocalipse, então, vai ter esse confronto. E se a gente for biblicamente estudar a fundo, e o autor vai nos tentar chamar a atenção para isso, não existe essa de duas forças. Existe Deus e o seu poder. Ponto final. E ninguém é páreo para querer lutar contra ele. Não, isso não existe. Então ele vai colocar até a questão do diabo antes da queda. Até lá era mais próximo de Deus, é o ser mais sublime criado pelo Senhor. E mesmo lá nem perto chegava aos pés de Deus. Muito mais agora que ele é um anjo caído. Que isso de fato que ele é, um anjo caído. Claro que ele tem poder, enfim, mas esse poder ele é concedido por Deus. E Deus, olha, vai soar estranho, e Deus até faz uso desse poder que o diabo tem, das artimanhas que ele faz, em benefício dos seus, para orientar os seus, chamar a atenção, aperfeiçoar, enfim, a gente vai ver sobre isso aí. Aí, por isso que tem essa questão aí, né? Como Deus pode permitir que o mal traga destruição e perda em nossa vida? É de fato possível que algo mal pudesse acabar por ser usado para o bem? Porque veja bem, se o mal acontece em nossa vida, né, e que traga destruição e perda na nossa vida, é sim porque Deus permite isso acontecer. Não estou dizendo que Deus quer isso. Não é isso, mas Ele permite. Ele permite que certas coisas acontecem em nossa vida. Por quê?
olha, no mundo perfeito, o mal não existiria. Porque na nossa cabeça não entra, Deus permite o mal acontecer. Ele permite. Tá? Por quê? Porque o nosso mundo não é um mundo perfeito. O nosso mundo é o mundo do pecado. Vivemos em meio ao pecado. E, infelizmente, Deus precisa usar de correções para nos corrigir para a sua vontade. Porque a sua vontade é o bem. Né? O seu caminho é o bem. O seu caminho é a salvação. E quando nós nos perdemos desse caminho, ele vai nos chamar a atenção. E como nós vivemos no meio do pecado, sim, dores virão para que isso aconteça, desde que seja para o nosso bem, tá? Enfim, uma coisa que temos que colocar também, né, que já foi falado em outros estudos, Deus é Deus e ponto final. A gente não discute os atos dele, ele é Deus. Né? Uma coisa que a gente aprende biblicamente, que o Deus da Bíblia, Deus é bom, é misericordioso, é compassivo, longânimo, ele é santidade. Então, isso não se discute. Isso é Deus. Mas sim, Deus usa a nossa situação, porque quem vive pecado é nós. Ele usa a nossa situação para trabalhar em nossa vida, para que possamos aqui, nessa vida aqui, andar em seu caminho. A perfeição plena em nossa vida vamos ser no céu, mas Deus quer nos levar para lá, por esse mundo em que nós vivemos. Tá? Então, essa é a questão aí que é colocada, para nos fazer refletir, e nós vamos seguir o que esse escritor Max Lucado vai colocando aí para nós e vamos refletir se concordamos ou não concordamos, enfim. É um estudo, é para nós aqui também trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu coloquei aqui um versículo bíblico para tentar talvez nos ajudar, versículo de Paulo, não está no livro isso, mas que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados seguindo o seu propósito. Então a gente vê, né, Paulo coloca todas as coisas cooperam, todas as coisas são todas, as coisas boas e as coisas ruins, e tanto as boas como as ruins está sobre o domínio de Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até sobre o amor, né, daqueles que amam a Deus, é o assunto de Jesus no Evangelho desse final de semana, que Deus vai cobrar se amam, se realmente me amam, sigam meus mandamentos, sigam o meu caminho, sigam aquilo que eu falo. Então, para a gente seguir nesse caminho, claro que Deus vai ter que fazer uso de todas as coisas, isso inclui as coisas boas e as coisas ruins. Bom, vamos partir então no que ele nos orienta, ele nos remete para voltar para o início, pensar um pouquinho lá no início de tudo. Um texto do livro de Ezequiel, de acordo com Ezequiel, não havia entre anjos alguém que tivesse a beleza e a maldade de Satanás. Lá em Ezequiel diz, capítulo 28, quiser conferir lá depois, é o versículo 12, parte do versículo 14 e o versículo 15. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Ele era um modelo de perfeição, como eu tinha dito antes, né? Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era um anjo, querubim, né? Querubim da guarda, e que foi ungido. Então esse é o aspecto melhor que ele poderia ter. E então nem ali ele estava ao alcance de Deus, tá? Os anjos são como seres humanos, né? Foram criados. Eles foram criados com um objetivo. O objetivo era de adorar a Deus, servir e adorar a Deus. Foi dado aos anjos, como seres humanos, a questão do livre-arbítrio. Isso é importante que Ezequiel vai colocar, né? E achou-se iniquidade dele. Mas como se foi criado ele perfeito, como é que se achou-se iniquidade? Se a iniquidade surgiu depois, por essa questão aí do livre-arbítrio. A questão espiritual, livre poder de escolha, de seguir Deus ou não seguir Deus. Não quer dizer que o mal existia, não é essa a questão.
A gente sabe bem que existe o caminho de Deus e o caminho sem Deus. Ora, se o caminho de Deus é o caminho da bondade, do amor, da compaixão, o caminho do bem, resumindo, logicamente, se o caminho não for de Deus, vai ser o contrário, é o caminho do mal. Aí surge o outro caminho. É claro que Deus poderia não deixar os anjos, nem seres humanos, a ter essa escolha de o seguir. Ele podia ter selado os corações e vocês obrigatoriamente iriam me seguir. Mas aí talvez entraríamos em um outro problema que a gente iria dizer, Deus não é tão bom assim. Por quê? Porque ele não dá a opção. Ele obrigatoriamente nos obriga a seguir ele. É quase que nem um ditador. Ele nos obriga, a gente não tem opção. E Deus, ele quer que nós o adoramos porque nós queremos o adorar, servir, obedecer os seus mandamentos, seguir o seu caminho, tá? Então, por isso que Deus deu essa oportunidade também para os anjos, para nós lá em Adão e Eva. Eu queria dizer o seguinte, nós temos o entendimento de livre-arbítrio, o poder de decisão que nós temos hoje em dia, vou já jogar futebol hoje ou não vou, eu posso decidir isso. Nessas questões cotidianas é bem tranquilo, mas na questão espiritual isso já não é assim. A gente já não tem o poder de escolha. Por exemplo, nós, depois da queda de Adão e Eva em pecado, nós nascemos condenados ao inferno. É nesse caminho que a gente nasce. Se não fosse Deus, por sua misericórdia, nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, diz as Sagradas Escrituras, para nos levar para junto dele. Mas é Deus que vem e nos busca. Mas essa opção a gente não tem mais. Mas Deus vem nos buscar e nos guiar para esse caminho. O caminho de luz, o caminho do bem, o seu caminho. Mas, por natureza, nascemos pecaminosos e impuros e destinados ao inferno. A não ser que Deus muda isso. Por conta própria, a gente não consegue mudar. Se Deus dissesse agora, se viram, nós ia para o inferno. Então, a gente não tem aquela opção, agora não, então eu quero mudar isso aqui. Não, essa opção só é aberta porque Deus nos chama. E é Ele que nos leva para junto desse. Então, essa é a questão que a obra é toda de Deus, não é uma obra nossa, sim, a obra da salvação. Agora, dos anjos, os anjos foram criados na sua totalidade, ao contrário dos seres humanos, que só foi criado Adão e Eva. Então, tem a questão da procriação nos seres humanos aqui. Mas os anjos foram criados na sua totalidade, o exército inteiro. Então, toda a nação de anjos estão lá, contemplados já na criação. Então achou-se maldade. O diabo ele tinha aquela questão da sua queda, né? A queda de Satanás. O texto de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, a ideia de Satanás, né, que passava na cabeça dele: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, do ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então a ideia de Satanás era ser maior que Deus. Maior que Deus. Ali entrou a questão da sua maldade, entrou o seu coração, a questão da cobiça, ser igual ou maior que Deus, e seguir por esse caminho. Então essa é a questão da queda de Satanás. Eles tinham essa opção de não seguir o caminho de Deus. Então a ideia de Satanás é ser maior que Deus. Eu não vou seguir esse caminho, não, eu vou ser maior. Eu quero ter todo esse poder também para mim. A ideia dele era crescer, ser alguém maior que Deus. Isso que subiu ao seu coração. E com isso ele levou levas de anjos, nós chamamos de demônios agora, que foi junto com ele nessa ideia. Deus assim o permitiu. E aqueles anjos que resolveram, não, nós vamos seguir o caminho de Deus, Deus selou o coração deles.
Então esses estão ali porque quiseram estar. Então Deus selou o coração deles e eles não têm mais essa vontade, esse tipo de ideia já não passa na cabeça deles de querer não seguir o caminho de Deus. Agora não, a vida deles é servir e adorar ao Senhor, mas foi uma escolha deles. E a dos seres humanos, assim, foi. Então, claro, o diabo armou tudo, mas a culpa é nossa também, e que fez Adão e Eva caírem em pecado, escolherem então o outro caminho, e aí vem as consequências. Só que Deus é rico em amor, nação que ia se formando, em seguida Deus abre as portas novamente e faz seguir o seu caminho, nos leva para junto dele novamente e nos guia para que continuemos no caminho dele. Lá no céu, sim, ele vai selar o nosso coração, daqueles que estarão no reino dos céus e não terá mais maldade em si, né, dentro da sua estrutura toda. Ao contrário daqueles que vão para o inferno, no caso, eles vão estar caindo com a mesma natureza, eles vão querer almejar o céu, mas eles não vão poder, não vão ter. Isso é um extremo sofrimento. Não é que eles viram mal agora só vão pensar no mal, não, eles até querem, eles querem ir para o céu, eles almejam, desejam isso, só que não vão poder. Então essa é a tristeza também do inferno, além do sofrimento, é claro. Mas, enfim, é essa a questão. Então, eles tinham essa questão do livre-arbítrio, né? Então, confere por ali. E o diabo, então, quis seguir um outro caminho. Mas, no entanto, não surge ali um novo poder. Agora existe o poder do diabo. Não, agora o diabo até é tanto menos do que ele era no início. Ele era um anjo, como disse no versículo, né, de Ezequiel, como disse Ezequiel, um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, do que melhor se tinha, vamos dizer assim, do que melhor se tinha. Agora não. Agora então não é que dizer que formou um outro poder, ele é menos do que ele era. Foi rebaixado. Teve nada daquela questão agora aumentou. Então, às vezes a gente se confunde nesse aspecto aí. E aí que vem aí a frase, né? Agora, então, na verdade, como antes, o diabo, que era anjo, antes era servo de Deus, não mudou a situação. Ele continua sendo. Ele é uma criatura formada por Deus, nem chega perto de Deus. Então, Deus tem o poder e se quiser, ele pode usá-lo para o seu melhor proveito, né? Com isso, então, quer dizer que o diabo não é Deus, ele não tem poder ilimitado, como pensam alguns, ele só vai até onde Deus lhe concede chegar, né? E que ele não está simplesmente livre para devastar as pessoas à vontade. Ele não tem esse tipo de poder. Ele é muito limitado, né, tá nessa questão. De novo, não quer dizer que ele não tenha poder. Ele tem muito mais do que nós. Mas o poder dele é limitado. Tá? Ele não pode sair simplesmente e devastar as pessoas à vontade, porque Deus não permite. Simplesmente assim, Deus não permite. Ele quer destruir a criação de Deus, quer, mas Deus não permite. Até sobre essa questão aqui, o autor escreve o seguinte, que eu queria compartilhar com vocês. Falando sobre o diabo, ele não mudou. É tão egocêntrico agora como era naquele tempo. É tão tolo agora como era naquele tempo. E é simplesmente tão limitado agora como era naquele tempo. Mesmo quando o coração de Lúcifer era bom, ele era inferior a Deus. Todos os anjos são inferiores a Deus. Deus conhece tudo. Eles só conhecem o que Deus revela. Deus está em todos os lugares. Ele só pode estar em um único lugar. Deus é todo-poderoso. Os anjos só são poderosos até onde Deus lhes permite ser. Todos os anjos, incluindo Satanás, são inferiores a Deus, e isso talvez surpreenda você. Satanás ainda é um servo
de Deus. Ele ainda é um servo de Deus. E como o diabo pode ser servo de Deus? Então o autor coloca aí, com isso quer dizer que ele não é Deus, ele não tem poder limitado, ele só vai aonde Deus lhe concede, que ele não está simplesmente livre para devastar as pessoas à vontade. Então, como Deus usa o diabo? O autor coloca três situações. Uma para aperfeiçoar os fiéis, né? Quando Deus faz o uso das artimanhas do diabo, né? O diabo ele planeja, ele faz, mas Deus converte isso em bem. Tá? Deus até permite ele fazer, porque Deus vai usar isso para o nosso benefício. Então, para aperfeiçoar os fiéis. 2 Coríntios 12, 7, Paulo dizendo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas relações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, veja só, Paulo coloca uma situação dele sobre que ele estava passando um espinho na carne, uma doença que ele tinha. Mas veja só, Paulo ele era um grande mensageiro de Deus. Um homem que tinha um profundo conhecimento da obra do Senhor e que também, além do conhecimento que ele tinha, também exercia certo grau de poder, de cura, enfim. Mas para que isso não subisse à sua cabeça, Deus colocou um espinho na carne. Aí diz, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar, me esbofetear, né? Para me atormentar, mas para impedir que eu me exaltasse. Mas quem que está impedindo para ele se exaltar? O diabo? Não, o diabo queria mais que ele se exaltasse e que ele se colocasse no lugar de Deus. É a ideia do diabo. O diabo fez isso com Adão e Eva, por que não ia fazer com Paulo? Ia fazer também. Mas veja, quem colocou? Né? Quem permitiu que isso acontecesse? Deus. O plano foi de Deus. E, no entanto, ele usou o diabo para isso. É incrível pensar desse modo, né? Estranho, no mínimo estranho. Mas Deus fez. Mensageiro de Satanás, está ali, para me atormentar. Mas isso fez para aperfeiçoar também Paulo, para que ele crescesse na questão da sua fé e não deixasse que as questões que ele fazia, o conhecimento que ele tinha, crescesse sobre a vida dele. Então, veja só, Deus permite que certas coisas ele deixa acontecer na nossa vida, para que a gente não cresça, a gente acaba, acredito popular, se achando demais da conta, mais do que é. Então Deus não deixa isso acontecer e vai usar de coisas para nos mostrar. Novamente falando, a gente vive no mundo do pecado. Nós somos pecadores, nós temos a natureza pecaminosa. E a gente sabe que muitas vezes a gente aprende pela dor, assim como um pai ensina o seu filho. Às vezes é pela dor. Tem que apanhar para aprender. Deus faz isso também. Aí continua Paulo. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tu veja qual é a mão por trás disso. Qual é a mão por trás? Então nem todo mal que aconteça na nossa vida quer dizer que o autor é o diabo. Pode ser Deus utilizando disso para me fazer crescer. Assim é também com você, também é comigo. Tá? Quando a gente desvia muito do caminho, Deus utiliza da dor para que possa nos aperfeiçoar e trazer de volta. O exemplo de Jó, né? Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas, está errado ali, não toque nele. Esse é um outro detalhe que também é colocado sobre até onde vai o diabo pode chegar. Deus coloca ali limite, não pode fazer o que bem entende. Então vejam na questão de Jó, muitos colocam uma disputa uma aposta entre o diabo e Deus, que não era isso.
tá? Isso nos mostra que o diabo fica debaixo de Deus, sobre como ele tem um limite, Deus não permite, só permite fazer o que ele quer que ele faça. Então ele coloca ali, ó, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele, né? Na questão da sua vida, apenas não toque dele. Uma questão que Jó ia permanecer no caminho de Deus. Tá? Então Satanás não tem poder, exceto aquele que Deus lhe dá, até certo grau. Agora, veja só, Lutero falou sobre isso também, mas esse aqui é só o autor. Lutero disse isso. Lutero descreveu o diabo como ferramenta de Deus, uma enxada usada para cuidar do jardim de Deus. A enxada nunca corta o que o jardineiro pretende preservar e nunca preserva o que o jardineiro pretende arrancar. Com certeza, uma parte do castigo de Satanás é a frustração que ele sente em sentir, sem querer, como uma ferramenta para criar um jardim para Deus. Satanás é usado para aperfeiçoar os fiéis. Então assim, ó, quer o diabo, quer não, quer queira, quer não, ele é instrumento da mão de Deus. Fora isso, ele não tem poder nenhum. Tá? Então tudo está no comando de Deus, inclusive ele. Que a maldade é a responsabilidade dele, foi ele que implantou a maldade aí no mundo, né? Desviou a criação de Deus, a culpa é dele, no caso. Vai pagar por isso, assim é escrito. Mas quem diz que Deus não usa ele? Ele é criatura, tá? Ele não é Deus. O diabo não é Deus, nem está no mesmo patamar, está muito abaixo disso. Então essa é uma questão clara que a gente precisa ter na nossa cabeça também. Como Deus usa o diabo, né? Segundo ponto, para despertar os homens, o caso de Saul, né? Saul tinha a questão de inveja com Davi, porque Davi era mais bonito do que ele tocava instrumentos melhor do que ele, inclusive ele matou Golias. Então até nessa questão do poder de exército ele era melhor que Saul, que o rei, né? O rei Saul. Saul não concordava com isso, né? Porque ele era o rei, ele tinha que ser o melhor, né? O mais bonito, o mais formoso, e Davi ganhava disso. Então Saul se deixou isso lhe dominar a vida e se colocou contra Davi. Mas Saul, apesar de todo o despertar que foi feito na vida dele, ele não aceitava isso. Então no dia seguinte, diz o texto lá de Samuel 18, um espírito maligno mandado por Deus, veja o detalhe, um espírito maligno mandado por Deus. Veja, quem está no comando? Deus. Apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Essa aqui foi uma tentativa de trazer Saul de volta, na verdade, para ver qual o caminho que ele estava tomando. E olha a consequência disso. Tu vai achar estranho isso? Então, olha só. Paulo, no Novo Testamento, Paulo castiga a igreja em Corinto por tolerar a imoralidade. Sobre um adultério na igreja, ele diz: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, que ele sinta o inferno agora. A gente faz isso quando a questão, temos que tirar alguém da igreja, a excomunhão, quando a pessoa ela não se arrepende do seu pecado, ela não corrige a sua vida. Então isso o que é excomunhão? É entregar a Satanás, que esbofeteia ele, vai apanhar no corpo, mas pelo menos que a alma, que o espírito seja no final salvo. Então é assim a questão que Paulo coloca, né? Seja entregue a Satanás, mas para quê? Para que o corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O final é salvação, sempre salvação, tá? Como Deus usa o diabo para também ensinar a igreja, a exemplo de Pedro, em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, disse Jesus, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você
para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Tá? Tu veja assim a questão, né? Satanás pediu permissão. Assim como Jó, ele foi lá pedir permissão. Ele não pode sair fazendo o que bem queira. Tá? Então, vai até onde Deus permite que ele faça. No caso aqui, não teve permissão, que Jesus assim não deixou que fizesse. Mas usa isso para ensinar a igreja. Tá? Em onde nós estamos, que caminho nós andamos. Aí 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim, ó: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que o possam suportar. Tá? Ensinando a igreja. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Então, o mal até pode acontecer, mas Deus transforma todas as coisas para o nosso bem. Mas esse é o assunto trazido por autor, não chama muita atenção sobre esse aspecto. E talvez quebrar alguns tabus na nossa cabeça. Acho que isso é interessante a gente parar para refletir. Acho que essa é a ideia, tá? Bater uma questão muito teológica, achar problemas nisso, acho que não, mas para quebrar alguns tabus e tirar do patamar onde nós colocamos às vezes o diabo. Mas novamente falando, não quer dizer que a gente tem que agora esnobar sobre isso. Não. O diabo tem poder. Ele tem poder. E qual que é o desejo dele? Nos destruir. Tá? Por isso que a gente sempre busca Deus, porque nós, por nós mesmos, nós somos destruídos, a não ser que Deus venha nos ajuda, venha nos carregue e nos salva. Então a salvação sempre está em Deus, e a nossa vida sempre tem que estar em Deus, e o diabo vai querer sempre destruir todos aqueles que estão no caminho de Deus, e não vai medir esforços para isso. Mas no entanto, nós temos que saber que quem está conosco é Deus, e o poder é todo dele. Aí, como vai dizer Paulo também, aquele famoso versículo que você vai lembrar comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Não existe. Deus é conosco. Mas lembre-se do seguinte: nós vivemos no mundo em pecado. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós caímos em tentação, nós caímos em pecado. E Deus precisa sempre de novo trabalhar em nossa vida para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para continuar a andar no seu caminho, para que no fim, sim, nós herdamos o reino da vida eterna, onde que o diabo não vai ter poder nenhum sobre nós. Deus irá selar o nosso coração e perfeitos seremos no reino eterno. Tá? Enquanto isso, nós vivemos nesse mundo habitado pelo pecado. Tá? O príncipe desse mundo é Satanás, porque a Bíblia sim diz, né? O mundo aqui não é perfeito, longe disso. Mas Deus nos dá a esperança que um dia nós vamos chegar nesse mundo a qual nós almejamos, o mundo perfeito junto com Deus no reino eterno. E aqueles que irão para o inferno irão sofrer eternamente, vão querer vir para este mundo, mas não vão ter mais essa oportunidade. Então Deus tira essa oportunidade, mas as portas continuam abertas para você, continuam abertas para mim. Vamos ouvir mais o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar. E se coisas acontecem em nossa vida, porque Deus está nos permitindo, precisamos tirar também a lição para que possamos nos aperfeiçoar, porque Deus está querendo trabalhar em nossa vida. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Espero que isso tenha te ajudado, não ter complicado mais na sua fé, tá? Seguimos a ideia do autor ali, tá? Então, podemos concordar, podemos não concordar, mas o fato é que quem tem o poder supremo é o nosso Deus e Ele é único.
Deus abençoe, irmão, a sua vida. Tenham todos um ótimo dia ou uma ótima noite com o Senhor.